Meus irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, iremos iniciar aqui, certo? A lição de número 9, certo? A lição juvenil, certo? Me perdoe, eu não consegui gravar antes porque peguei uma virose, passei uns dias um pouco adoentado, então não teve como estudar, nem gravar vídeo. Mesmo assim, meus irmãos, mesmo atrasado, eu vou gravar e deixar aqui no canal, certo? Meus irmãos, iremos iniciar aqui a lição número 9, certo? A lição juvenil, onde fala sobre a igreja, certo? A igreja e a prática da palavra. Vamos lá? O nosso texto diz o seguinte: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Né? Tiago, capítulo 1, versículo 22. Então, meus irmãos, uma leitura muito boa. Meus irmãos, nós temos que ter a seguinte conclusão. Primeiro, a Bíblia, certo? Cumpridores. Então, nós vemos aqui, meus irmãos, que a Bíblia, certo? A Bíblia, certo? É a mente de Deus. A mente de Deus. Errei, como é que tá bom? De Deus. A Bíblia é a mente de Deus. Então, se eu conheço a Bíblia, se eu estudo a Bíblia, se eu passo a conhecer a Bíblia, meus irmãos, eu estou conhecendo, certo? Vou botar aqui, conhecendo a mente de Deus, certo? Estarei conhecendo a mente de Deus. Então, meus irmãos, por isso que é de extrema importância nós se apegarmos na palavra de Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui a leitura bíblica, está lá em Salmos 119, versículo 9 ao 16, depois versículos 33 ao 35, e depois o versículo 105, e depois Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Vamos lá. Meus irmãos, vamos lá. A Bíblia diz aqui, meus irmãos, no livro de Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, nós vemos aqui, meus irmãos, e as pratica, primeiro, todo aquele que ouve as minhas palavras. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que ouve, que fala, que pratica, certo? Então, todos aqueles que escutam minhas palavras e as pratica, assemelho-eu, se não compará-lo-ei ao homem prudente, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, ao homem prudente, certo? Vou botar aqui, homem ou mulher, né? Ser humano prudente. Ao homem prudente, certo? Ao homem prudente. A palavra aqui prudente, certo? Significa o seguinte: quem expressa prudência, precaução e sensatez. Ou seja, é uma pessoa cautelosa. Então, esse é o significado da palavra prudente. Quem expressa prudência, precaução, sensatez é uma pessoa cautelosa. Então, nós vemos aqui tudo isso aqui, meus irmãos. Então, nós vemos aqui, meus irmãos, que edificou a sua casa sobre a areia. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, certo? Vou trocar aqui do piloto. Nós vemos aqui que quem pratica, certo? Quem pratica a palavra de Deus, certo? Quem pratica, certo? É comparado, certo? Pelo próprio Deus a uma pessoa prudente, certo? Uma pessoa prudente. Nós podemos ver isso tudo aqui, certo? Ou seja, meus irmãos, que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós vemos aqui, meus irmãos. Então, nós vemos aqui, ou seja, que ele fez algum trabalho, certo? E o seu trabalho, ele teve êxito no seu sucesso. Nós podemos ver aqui, meus irmãos, certo? Que o homem prudente, certo? Deus, ele tem sucesso. Ele tem sucesso, certo? No seu trabalho. Porque Deus o abençoa. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que o homem edificou a sua casa sobre a rocha. Então, todo aquele que teme a Deus, que pratica a sua palavra, Deus vai abençoar e o trabalho, as obras de suas mãos. Então, meus irmãos, ele vai ter sucesso no seu trabalho. Então, nós vemos, ou seja, Deus vai abençoar
o trabalho de suas mãos, certo? Nós podemos chegar a essa seguinte conclusão. Porém, nós podemos ver aqui, meus irmãos, certo? Porém, nós podemos ver aqui, certo? No versículo 26, e aquele que ouve as minhas palavras, Mateus capítulo 7, versículo 26, e aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, certo? Uma pessoa, certo? Pessoa insensata. A uma pessoa insensata. O significado da palavra insensato é assim, ó, quem não possui bom senso, que é contrário, olha aqui, olha, contrário à razão, certo? E não está em juízo perfeito. É uma pessoa, segundo o dicionário, que não está, certo? Em juízo perfeito, certo? Nós podemos ver aqui. Ou seja, meus irmãos, o homem sensato também, ele não faz olha aqui, meus irmãos. O homem sensato, certo? Ele não faz algo duradouro. Olha que isso é interessante, olha. Enquanto a pessoa prudente, seja homem, seja mulher, a pessoa prudente que ouve a palavra de Deus e pratica, ela é uma pessoa, o próprio Deus acha dessa pessoa uma pessoa prudente, que expressa prudência, precaução, sensatez e é uma pessoa cautelosa, certo? E vai ter sucesso no seu trabalho, porque tudo que ele fizer vai ter êxito, vai ser firmado na rocha, né? Se é nos estudos, Deus vai abençoar. Porém, meus irmãos, aquele que ouve a palavra e não pratica, olha aqui, a palavra insensatez significa que não possui bom senso, que é contrário à razão e não está em juízo perfeito. Ou seja, uma pessoa insensata não faz algo duradouro. Se faz alguma coisa, se o seu trabalho não é duradouro, certo? O seu relacionamento não é duradouro. Então nós vamos poder aqui, meus irmãos, que uma pessoa insensata, a Bíblia diz aqui, meus irmãos, que ele edifica algo, ele faz um trabalho, porém o seu trabalho não é duradouro porque não foi bem feito. Ou seja, meus irmãos, Deus nos abençoa também para que aquele e aquela que ouve a sua palavra terá uma vida sólida, glória a Deus. Então nós podemos ver aqui, meus irmãos, que a palavra de Deus precisa, olha aqui, a lição diz assim, olha, que a palavra, certo? A palavra de Deus ela precisa ser conhecida e obedecida. Certo? Ponto final. Deve ser conhecida e obedecida. Isso é um fato, certo? É possível praticar a palavra, eu estou nisso aqui no início da lição, aqui na introdução. É possível praticar a palavra quando se conhece o seu conteúdo. Ou seja, meus irmãos, eu só posso praticar algo se eu conheço aquilo. Então, por isso que é importante, meus irmãos, o estudo da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Já iremos iniciar aqui o capítulo 1 aqui da lição. Meus irmãos, agora voltando aqui, começando aqui o capítulo 1, meus irmãos, aqui, olha, o capítulo 1, por que devemos ler e estudar a Bíblia? Certo? É o que o capítulo aqui primeiro fala. Nós vemos aqui, meus irmãos, lá no Salmo 119, versículo 5, onde foi lido aqui, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, meus irmãos, a Bíblia diz aqui, meus irmãos, certo? A Bíblia, vou botar aqui, olha, a Bíblia é uma lâmpada, certo? É uma lâmpada. É uma lâmpada, certo? Para o nosso caminho, certo? Para o nosso caminho. Para o nosso caminho, nós vemos aqui, meus irmãos, para o nosso caminho. Então, se eu estou com a lâmpada, certo, nas minhas mãos, então, meus irmãos, eu não irei tropeçar, certo? E não irei pisar onde eu não devo pisar, certo? Então, meus irmãos, ou seja, com a lâmpada, que é a palavra de Deus, nós não iremos tropeçar, certo? Vamos estar aqui, olha.
não iremos tropeçar, certo? Porque a palavra de Deus, ele vai iluminando o nosso caminho, a nossa trajetória. Ou seja, meus irmãos, quando nós estamos vendo o que está à nossa frente, a nossa viagem se torna uma viagem segura, certo? Então, meus irmãos, a palavra de Deus, a própria Bíblia diz que o salmista falou que a palavra de Deus é como se fosse uma lâmpada, é comparada a uma lâmpada que mostra onde nós iremos pisar. Nós vemos aqui, meus irmãos, que a luz, certo? Ela dissipa as trevas, certo? Ela clareia, certo? Nas trevas, e tudo que está obscuro, oculto, passa a estar, pode ser visto, certo? Então, se eu passo e vejo um perigo, eu irei desviar o caminho desse perigo. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, certo, é como se fosse uma bússola, certo? É uma lâmpada e ela vai guiando o nosso caminho onde nós devemos caminhar, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, ela denuncia o pecado, certo? Como diz aqui no capítulo 1, certo? Ela denuncia o pecado e ensina a santidade. Olha aqui, olha. Ensina a santidade, certo? Ensina a santidade, certo? E denuncia o pecado. E denuncia o pecado, certo? Então nós podemos aqui, ou seja, meus irmãos, conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra, como diz aqui a própria lição. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela mostra o nosso pecado, certo? Então, meus irmãos, só para nós termos uma ideia aqui, certo? Vamos ler aqui, certo? Hebreus 4:12. Certo? Hebreus 4:12. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é viva, certo? Ela é viva, é capaz, é apta. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, vamos começar aqui o capítulo 2, fala sobre como devemos estudar a Bíblia, certo? Olha aqui, como estudar, certo? A Bíblia. Como estudar a Bíblia, certo? Nós vimos aqui, meus irmãos, primeiramente, meus irmãos, ao lermos a Bíblia, nós temos a seguinte conclusão, certo? Nós temos que ter a seguinte conclusão. Primeiro, certo? A Bíblia, certo? Não é um livro comum, certo? Então, primeiro, por que eu devo estudar a Bíblia? Primeiro, a Bíblia não é um livro comum, certo? Ponto final, certo? É um pensamento que nós temos. Se eu acho que a Bíblia, certo, ela é um livro comum, certo? Então, o desejo de ler, de conhecer a Bíblia vai cair a zero. Então, meus irmãos, ao lermos a Bíblia, nós temos que ter a seguinte conclusão: que a Bíblia é a vontade de Deus, é a mente de Deus, certo? Então, meus irmãos, o estudo deve ser constante, soltar aqui, deve ser constante, certo? O estudo deve ser constante, ou seja, todos os dias, certo? Constante, contínuo, certo? Contínuo e progressivo. Posso mudar aqui mais de um. E progressivo, certo? Deve ser um estudo assim, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui que esse é o primeiro ponto, né? Considerar que a Bíblia não é um livro comum, e o nosso estudo deve ser constante, certo? Deve ser constante, certo? Todos os dias, contínuo, sempre estudando aquele tema, só começar do tema quando terminar esse tema, e progressivo, sempre deve estar numa forma de progredir o estudo, certo? Vamos ler aqui, meus irmãos, Romanos capítulo 11, certo? Romanos capítulo 11, como diz aqui a lição aqui, Romanos capítulo 11, versículo 33. Romanos 11, 33, que diz assim, olha: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus,
quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Então, meus irmãos, nós precisamos da graça divina todos os dias. Amém? Vocês podem ler 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 9 também, né, fala sobre isso aqui, certo? Vamos ler aqui Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Diz assim, olha: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Então, o próprio Timóteo, lembrando que Timóteo era pastor, ele escreveu que essa palavra é digna, certo? E fiel, certo? De aceitação. Então, meus irmãos, ela é fiel e digna. Então, a palavra de Deus, ela é fiel e digna, como diz aqui em 1 Timóteo 4, 9. Certo? Então, nós podemos dizer essa segunda conclusão. Nós vimos aqui, meus irmãos, que a leitura bíblica pode ser realizada em 3 métodos diferentes, como diz aqui na lição. Primeiro, certo? Primeiro, ela deve ser uma leitura planejada, certo? Uma leitura planejada, certo? Em que sentido? Vamos lá. Em que sentido? Certo? Vamos lá. Uma leitura devocional, certo? Leitura, certo? Leitura devocional. Deve ser uma leitura devocional, certo? Então, meus irmãos, é aquela devoção, né, de estar lendo todos os dias, de estar aprendendo de forma constante, contínua, progressiva, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, ou seja, tem pessoas que se estabelecem, né, essa leitura planejada. Não, eu vou ler a Bíblia em 1 ano, certo? Eu vou ler a Bíblia em 6 meses. Eu vou ler 5 capítulos da Bíblia por dia, 5 capítulos da Bíblia por dia. Então, meus irmãos, isso é uma leitura planejada. Você se planejar para estudar ela em determinado tempo, né? Em 6 meses, em 1 ano, 5 capítulos por dia ou mais ou menos. Então tem isso aí. Nós vemos aqui depois, tem o estudo sistemático, certo? O estudo sistemático. Sistemático, certo? O que é o estudo sistemático? Nós vemos aqui, meus irmãos, olha aqui, olha. Quando se estuda, certo? Quando se estuda trechos ou determinados assuntos específicos. Então, o estudo sistemático é quando se estuda de trechos ou determinados assuntos específicos. Por exemplo, eu vou ler sobre a criação, né? Como é que a Bíblia relata que Deus criou o planeta, o universo, certo? Os astros celestes. Então tem tudo isso. Então, meus irmãos, estudo sistemático é quando se estuda determinados temas, podemos assim dizer. Certo? Então nós podemos ver isso aqui, certo? E tem traduções, meus irmãos, também é importante falar aqui o seguinte, meus irmãos, que tem traduções da Bíblia que usam uma linguagem mais moderna, né? A própria lição fala aqui sobre a Nova Almeida atualizada, certo? A nova tradução da linguagem de hoje, também nós podemos ver aqui a NAA, que é a Nova Almeida atualizada, e a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, que usa... Eles traduziram para a linguagem moderna de hoje, na palavra que nós usamos no dia a dia, certo? Então tem essas especificações. E para finalizar aqui, esse capítulo aqui tem pesquisa detalhada, certo? Tem a pesquisa detalhada. Tem a pesquisa detalhada, ou seja, meus irmãos, o que essa pesquisa é? É um estudo mais profundo, né? Vou botar aqui para um estudo mais profundo, né? Que nós vemos aqui que se apega mais em alguns versículos, certo? Versículos, capítulos, certo? Nós podemos ver isso aqui. Nós podemos aqui a pesquisa detalhada, que é um estudo mais profundo, né? Se apega em versículos,
capítulos, certo? Nós só podemos ver aqui, meus irmãos, ou algum episódio, alguma passagem bíblica, né? Nós vimos aqui, meus irmãos, que às vezes quer preparar uma pregação, um sermão, né? Nós podemos ver isso tudo aqui. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que é importante nós estudarmos a palavra de Deus, certo? Nós vimos aqui, a lição dá o exemplo de Daniel, né? Não é? Do Salmo 1, né? Dá o exemplo do Salmo 1, né? Que medita de dia e de noite, né? E a pessoa que medita de dia e de noite, né? De água, né? Que nunca vai faltar nada. Ou seja, meus irmãos, se nós recorrermos a Deus, Deus vai nos ajudar e nos abençoar de forma contínua. Amém, meus irmãos? Então é maravilhoso estudar a palavra de Deus. Meus irmãos, vou parar por aqui, certo? Já irei iniciar aqui o capítulo 3 aqui da lição. Meus irmãos, agora voltando no capítulo 3 da lição, meus irmãos, fala sobre leia, ouça, certo? Aprenda e pratique a palavra. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, certo? Nós vemos aqui que, meus irmãos, nós já estamos falando sobre isso aqui, meus irmãos, que há dois grupos de crentes, podemos assim dizer, né? De ordenanças de Jesus, né? Observe que os dois grupos que ouvem as ordenanças de Jesus, mas cada um tem uma postura diferente. Ou seja, meus irmãos, todos ali, né? Todos ali ouviram, mas tem posturas diferentes, certo? Um praticou, certo? Por isso que ele foi chamado de prudente. Um praticou e o outro é insensato. Insensato. Então nós temos aqui, meus irmãos, que um pratica, certo? Então nós vemos aqui que o pratica é chamado de prudente e que não pratica é chamado de insensato. Ou seja, meus irmãos, ambos ouviram a palavra de Deus. Então, meus irmãos, ou seja, meus irmãos, nós vemos aqui que todo curso, né, tem aula teórica, tem aula prática, certo? Mas a prática só vem depois da teórica. Então, primeiro nós temos que ouvir a palavra de Deus, ler e aprender, certo? Para depois praticar. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que o que Jesus ensinou é que não basta apenas ouvir, mas é necessário obedecer a palavra. Então, meus irmãos, nós temos que obedecer, certo? Nós temos que ler, certo? Para aprender, porque o aprender só vem com a leitura, certo? Nós temos que ouvir, meus irmãos, pessoas mais sábias, ouvir a voz de Deus, certo? E depois vem o praticar, certo? Então nós vemos tudo isso aqui. Nós vimos aqui, meus irmãos, que no capítulo 4, no último capítulo, fala sobre... Nós vemos aqui que fala sobre sejamos, certo? Sejamos cumpridores da palavra, certo? Da palavra. Então nós podemos ver isso aqui, tudo isso aqui, meus irmãos. Sejamos cumpridores da palavra. Nós vemos aqui, meus irmãos, os cumpridores da palavra, né? Nós vemos que os cristãos são reconhecidos como seguidores de Jesus. Então, meus irmãos, ter uma postura que reflete os valores do reino de Deus é especial para nós. Lá em João capítulo 14, versículo 15, e Tito capítulo 3, versículo 8, certo? Então, meus irmãos, cristão é quem segue Jesus, certo? Então, olha, cristão, certo? Quem segue Jesus. Ou seja, um cristão, ele vai ser reconhecido por ser cristão se ele praticar, se ele valorizar, certo? Valorizar, vou botar aqui. Se valorizar, certo? Valorizar o reino de Deus. E como é que eu valorizo o reino de Deus? Praticando a palavra de Deus. Então é o que a lição fala aqui. Primeiro, a lição fala aqui, meus irmãos, o reino de Deus, certo? O reino de Deus tem valores. Valores, certo? Então temos que ser cumpridores desses valores que fazem parte ali do reino de Deus, certo? Só para nós termos uma ideia. A lição fala aqui sobre santidade, certo? Santidade. Santidade, ou seja, nós vemos aqui, meus irmãos, que santidade ou ser santo significa ser separado. Ser separado.
certo? Separado das coisas mundanas, desse sistema pecaminoso, certo? Fala sobre fidelidade. Fidelidade, certo? Fidelidade, meus irmãos, é qualidade de quem é fiel. Olha aqui, o dicionário diz qualidade, certo? Qualidade de quem é fiel. Então nós vemos aqui que a palavra, meus irmãos, que a palavra fidelidade significa qualidade de quem é fiel. Então nós temos que ser fiel. E a lição fala aqui, meus irmãos, então fidelidade, né, qualidade de quem é fiel, também tem a ver com qualidade aos contratos, certo? Nós temos aqui ser fiel aos contratos, certo? Olha aqui aqueles que compram e não pagam, né? Ser fiel à lei humana, certo? Agora essa aqui, ó, ser fiel à lei humana desde que ela não fira a lei divina, certo? Então, se a lei humana determina que a gente possa, que nós venhamos a negligenciar, certo? A lei divina, então nós como cristãos não somos obrigados a praticar essa lei, certo? Nós praticamos como cidadão a lei cidadã, desde que não fira a lei de Deus, que é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós temos esse seguinte caso, certo? Então, meus irmãos, nós vemos que a Bíblia é como um espelho, né? Nós se olhamos no espelho para ver nossas falhas. Então, ao se compararmos com a Bíblia, né, vemos os mandamentos de Deus, a palavra de Deus vai nos ensinar, meus irmãos, a sermos pessoas diferentes, melhores, né? Podemos assim melhorar. Então, meus irmãos, todos nós passaremos ou passamos por tempestade, mas o resultado final dependerá do alicerce. Então, meus irmãos, a lição fala aqui, meus irmãos, há duas classes de crente, um espiritual e um carnal, certo? Nós podemos ver aqui, certo? Dois que nós podemos ver aqui, meus irmãos. Olha aqui, olha. O prudente, certo? Ele é espiritual. E o insensato, ele é carnal. Carnal, nós podemos ver aqui. Há duas qualidades de alicerces. Nós vemos aqui, meus irmãos, o insensato, ele se alicerça na areia ou em coisas passageiras, né? Vou botar aqui, olha, coisas passageiras. Passageiras. Já o prudente, que é uma pessoa espiritual, ele vai buscar, né, aquilo que é eterno. Ou eterno, vou botar aqui, olha, ou duradouro. Duradouro. Então, meus irmãos, e há dois resultados, certo? Como nós já falamos aqui, certo? Todos nós iremos passar, meus irmãos, por tempestades. Todo ser humano passa por tempestades. Tempestades. E há dois resultados, certo? Há aqueles que saem, como diz aqui, meus irmãos, todos nós iremos passar por tempestades. O resultado final vai depender do alicerce. Se o nosso alicerce está na rocha, que simboliza Cristo, ou na areia, que simboliza o mundo. Então, meus irmãos, em que nós iremos alicerçar os nossos sonhos, desejos, os nossos sucessos, a nossa família, meus irmãos, a nossa vida? Na rocha ou na areia? Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui. Paz do Senhor, certo? E até a próxima lição.